Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês por que um estrategista de conversões inteligentes é tão necessário e vai ser mais importante ainda no mercado cada vez mais, tá? A gente já conhece já os profissionais de marketing, já o... Opa, peraí que eu perdi a tela aqui, vamos lá. Vamos ver se ele volta. Não perdi a tela de novo, vamos voltar aqui assim. Vamos lá, profissionais de marketing a gente tem gestores de tráfego, copywriters, social media, designers, videomakers, tal. A gente já conhece todo esse pessoal. Mas o que eu tenho atuado cada vez mais no mercado é na parte estratégica dessa galera. Não é a mesma coisa que um gerente de marketing. O gerente de marketing ele vai cuidar do dia a dia, da operação, do tático. O estrategista, ele vai olhar todos como uma forma de conectá-los de ponta a ponta e conseguir ver o trabalho de todos para que gere uma conversão principalmente inteligente. E aí que entra a diferença da conversão inteligente versus o marketing de comodação. Eu chamo de marketing de comodação porque é como é utilizado hoje em dia. A galera mais está preocupada em incomodar o lead, ficar aporrinhando ele, do que realmente convencê-lo, gerar o desejo para que ele se mova. Então, o marketing de incomodação é, na verdade, o real vilão da parada toda. Foi ele que elevou os custos de marketing, porque sim, tem muita concorrência no mercado, tem muita gente fazendo campanha de anúncios e tal. Só que como muita gente fez a mesma campanha do mesmo jeito e o mercado fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, eu fico vendo o tempo inteiro gente fazendo a mesma estratégia, copiando o que todo mundo faz, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Então, o marketing de incomodação é um monte de gente fazendo a mesma coisa e com o objetivo mais de ter um contato a qualquer custo do lead do que efetivamente respeitando ele, vamos dizer assim, né? Então, um dos pontos principais é, que eu já acabei de falar, abuso dos pontos de contato com os leads. O marketing de incomodação, ele trabalha em cima de, meu, se eu tenho uma lista de e-mail, eu vou disparar para todo mundo. Se eu tenho o número do WhatsApp da pessoa, eu vou ficar porreando ela até comprar, vou usar SMS, passar um sinal de fumaça, sei lá, vou fazer tudo disso. Outro ponto é o uso de plataformas sem a consciência do impacto na experiência do usuário. O que que isso quer dizer? Se você tem uma plataforma, por exemplo, de automação, de landing page, você vai fazer um VSL, né, um vídeo de vendas. Meu, é muito importante você prestar atenção se você está muito focado em vender, em segurar a atenção da pessoa, em fazer de um jeito que às vezes até os americanos fazem. E lembra, o americano tem um comportamento de consumo diferente do brasileiro. Então, você usa essas plataformas mais pensando em garantir a conversão, aumentar de um jeito numérico a conversão, em vez de olhar a experiência do usuário, porque às vezes, por exemplo, como esse vídeo aqui, esse vídeo está hospedado numa plataforma, né, num player de vídeo aqui que você consegue pular ele de propósito. Eu poderia colocar numa outra plataforma que não deixa você pular com aquela barrinha fake, mas não adianta, né? É um saco isso quando você não tem aquele controle. Parece uma falta de respeito você sentir que, pô, eu não posso pular, não posso clicar no botão, enfim. Então, o uso das plataformas, principalmente de automação, tá? Automação eu vejo muito gente querendo pegar nome, e-mail, telefone, informações logo no começo do fluxo, para garantir o lead, garantir o contato logo de cara. E às vezes é mais interessante você gerar uma boa experiência para o usuário, deixar ele navegar um pouco, gerar um pouco mais de desejo nele, deixar ele mais confortável e sentir que ele não está sendo coagido e não deixar na cara de que você, nossa, eu estou fazendo tudo isso daqui só para vender, sabe? Porque isso lembra, vai gerando uma percepção negativa à tua marca. E não só da tua marca, vai gerando uma frustração no mercado inteiro. Porque você já deve ter passado por algum funil de e-book, por exemplo, que você deu o teu e-mail lá, e depois você se arrependeu amargamente de dar o e-mail, porque você ficou recebendo um monte de e-mail, pediu para se desinscrever e galera continuou mandando, enfim, é complicado isso. E tudo isso vai fazendo o quê? A pessoa perder a motivação, né, de dar um lead, de se cadastrar, que ela pensa, putz, não vale a pena, entendeu? Normalmente vai ser um e-book porcaria, vão ficar me mandando um monte de e-mail, vai ter uma oferta. A gente pensa assim, a gente que trabalha nisso pensa assim, o cliente pensa assim, tá todo mundo pensando assim. Outro ponto é a comunicação em massa sem personalização nenhuma ou com truques baratos de personalização, ou seja, vai fazer um disparo de mensagem, vai colocar, tentar fazer uma interação fake, colocar um nome X que ele está puxando automaticamente, ou mesmo a comunicação em massa tentando falar com todo mundo, fazendo uma escassez que não existe. É não respeitar o lead, não dar o devido valor a ele e achar que ele está ali no meio de um rebanho, e quando você não está valorizando ele, ele não vai te valorizar de volta. E aí a gente tem o sequestro da atenção do lead, que é aquilo que eu falei dos vídeos do VTurbi,
que é fazer o seguinte: "Meu, eu vou colocar um anúncio que a pessoa só pode clicar nesse botão e só pode fazer isso, ela só vai conseguir acessar depois disso", e vai fazendo de um jeito que o cliente não tem a possibilidade de escolher. Eu sei que no processo de condução, e eu falo o tempo inteiro aqui no processo de condução de vendas, a gente precisa ter uma certa linearidade, claro, mas é sempre importante que o cliente tenha a opção, que nem nessa página aqui. Aqui embaixo tem um botão para você conhecer a minha mentoria por assinatura, a comunidade e tal, tudo mais, mas o botão está sempre disponível aqui, o link, né? No caso, está sempre disponível para você clicar. E você pode assistir esse vídeo inteiro e não clicar, pode assistir um pouquinho, clicar, assistir inteiro. Você tem essa liberdade, você não precisa esperar até o fim, entendeu? Então, isso acontece muito quando as pessoas vão fazer vídeos em Reels, em criativos, e aí elas querem fazer um vídeo que vai segurando a atenção da pessoa até o final e faz a regra dos 3 segundos. Cara, confia na boa vontade, na força de vontade do lead, você vai ver que faz uma diferença absurda. E o marketing de incomodação, ele usa a comunicação fraca, cheia de gatilhos mentais, como se isso fosse copywriting, né, que não é. O trabalho de comunicação persuasiva de copywriting, ele é uma comunicação envolvente, lógica, emocional, tem toda uma condução que faz sentido. Não é simplesmente usar uns gatilhos mentais como se fossem uns truquezinhos baratos, uns botõezinhos que você vai apertando, não é assim. Então a gente vai vendo que o marketing antigo, né, esse marketing de incomodação, ele vai ficando para trás, porque ele já causou, começando a causar mais danos do que benefícios, e está começando a abrir espaço aqui para conversão inteligente. E a ideia da conversão inteligente é basicamente a persuasão lógica, ou seja, trabalhar a coerência e o respeito do lead, ou seja, trabalhar a força de vontade dele, a vontade própria, deixa ele querer, entendeu? Motiva ele, envolve ele o suficiente, você vai ver que tudo na sua campanha fica mais barata e você tem uma campanha enxuta. Um estrategista de conversões inteligentes, ele faz isso. E ele faz a estratégia de ponta a ponta. Esse é que é o legal. Então, desde a big idea, que é a concepção de comunicação, até a conversão lá. Então ele vai pegar desde a parte de anúncios aqui, por exemplo, né? Anúncios simples. Ele vai fazer de repente landing pages aqui, landing pages no Great Pages, por exemplo, ou até mesmo no Notion, igual eu faço. Às vezes com plataformas ultra simples, que são até grátis aqui, vai fazer automações de direct, vai fazer automações, outros tipos de automações de funis, automações de WhatsApp. Ele vai conseguir fazer tudo isso, tá? Mas ele vai fazer isso com comunicação coerente. Ou seja, ele não vai fazer aquele termo brega de falar assim: "Olha, você está deixando dinheiro na mesa. Olha, vou levar o seu negócio para o próximo nível". Ele não vai usar essa terminologia que nem é usada aqui no Brasil, essas coisas adaptadas do americano para o brasileiro, tá? Ele vai usar criativos simplificados, porque como ele está conduzindo a estratégia de ponta a ponta, ele sabe como convencer e envolver e conduzir o lead, ele pode simplificar, igual eu faço aqui, ó. Quem entra no meu Instagram, por exemplo, ó, você entra no meu Instagram, você vai ver que até meus posts são simplificados, tá? Os posts são mais simples. Por quê? Porque a estratégia toda é mais robusta, ela é mais inteligente. Eu sei o que eu estou comunicando, eu sei como eu estou envolvendo aquele lead, então eu tenho mais segurança de não ficar dependente dos formatos. Ai, agora eu tenho que fazer um webiórico, um meteórico, um semente, um lançamento assim, assim, assim. Todas essas técnicas funcionam, mas você tem que saber o que você está fazendo. Se você sabe como convencer, fazer essa estratégia de conversão de ponta a ponta, entender o público, tá? De uma forma mais humana mesmo, entender aquela pessoa, você vai vendo que todos os formatos vão funcionar, perpétuo, lançamento, você pode escolher hã, o que é mais confortável para você, o que você goste, mesmo que você trabalhe diretamente com donos de negócios, funciona também, né? Porque você tem essa segurança de saber a conversão inteligente. O uso de automações do direct e Instagram para gerar leads orgânicos é fenomenal, é essencial, porque isso agrega cada vez mais, porque o Instagram hoje em dia ele é um canal de geração de leads muito potente, como nunca foi antes. Só que não pode ser mais usado simplesmente como um canal de branding, é só para ter engajamento. Então, o estrategista de conversões inteligentes, ele vai ter esse braço também. Só que vocês percebem por que que ele pega todos os canais aqui de gestão de tráfego, copywriting, social media designer, vídeo editor aqui, é porque o estrategista ele sabe fazer um pouco de tudo isso. Ele não é um ótimo gestor de tráfego, um ótimo copywriter, social media designer, nada desse tipo. Ele sabe fazer o mínimo possível para converter.
para gerar uma conversão inteligente. Essa é a diferença. Ele não vai saber fazer uma boa arte, bonita, maravilhosa, mas ele sabe fazer pelo menos um criativo que tem um alto CTR, que tem uma alta legibilidade. Ele vai saber combinar landing pages e VGLQ, que são vídeos geradores de qualificados, como esse daqui que eu mostrei aqui, né? Ele vai saber combinar essas duas coisas, inclusive combinar com automações de WhatsApp, que inclusive é o que tem aqui embaixo no link. Se você quiser conhecer uma automação do WhatsApp, que para oferta, tá? Não é uma automação de atendimento, é uma automação que apresenta uma oferta de um jeito diferente, com imagem, com PDF, com atendimento com delay, com direcionamento para operador, é bem diferenciado. Então, o estrategista ele sabe fazer tudo isso de ponta a ponta e, com isso, ele consegue fazer testes mais ágeis. Ele consegue fazer uma correção na hora certa e umas campanhas com maior aproveitamento do investimento. Ou seja, ele faz um anúncio rápido, ele faz um anúncio que vai testar, por exemplo, um nível de CTR que ele tem, um custo por clique rapidamente. Se a tese dele está funcionando, ele vai produzir um monte de criativo para um funil, por exemplo, e testar primeiro com pouca grana, só se o criativo está funcionando bem. E depois ele vai para a próxima etapa. Ele não vai construir uma campanha inteira, ficar construindo, colocar para rodar para descobrir depois se funciona ou não. É muito mais ágil essa rotina. Ele vai fazer essa qualificação do leads, de leads de uma forma muito mais inteligente, com comunicação. Então, ele vai saber os níveis de consciência do público. Ele não vai ser um super copywriter, mas ele vai entender o básico de copywriting de uma forma modular para entender que tá. Se o cliente entende sobre isso aqui, ele já tem essa consciência. Por exemplo, eu quero falar com alguém que quer assinar um plano de saúde, por exemplo, né? Eu tenho a diferença de eu falar com alguém que nunca teve um plano de saúde e quem já teve e já se frustrou. Então ele vai entender esse tipo de coisinha e saber que quando ele se comunicar com coisas específicas com quem já teve um plano de saúde e se frustrou, ele vai ver que ele está falando com um lead com consciência diferente, e assim ele já na copy, ele já consegue segmentar esse lead e fazer toda uma condução sem parecer um interrogatório que vai cansando o lead. Então, com isso ele gera uma diferenciação imediata no concorrente, tá? Imediata. Eu ganho todas as concorrências. Principalmente porque hoje em dia, atualmente, isso vai mudar em breve, né? Tô formando cada vez mais pessoas, mas por enquanto só eu faço isso no mercado. Só eu nado de braçada, porque principalmente o meu foco não é no mercado digital. Eu atendo donos de agências, gestores de tráfego, mas eu atendo também donos de negócios, médicos, dentistas que têm uma equipe, por exemplo, né? Que tem um gestor de tráfego em social media, que é uma coisa muito comum. Que normalmente o cara tem um gestor de tráfego em social media e é ele cuidando desses dois. Ele precisa de alguém ali, né? Cuidando desses filhos, adestrando esses filhotes aí, sacou? Então, cada vez mais vai ser importante ter esse profissional. Se você hoje domina essa parada de ponta a ponta, você vai ver que você tá nadando de braçada, porque eu estou nadando sozinho de braçada, por isso que eu tô mostrando isso daqui. E vai ser um profissional que valoriza o dinheiro do cliente, porque ele sempre vai fazer um trabalho com gera resultado, mas enxuto. Então, cara, nenhum cliente nunca vai te demitir, nunca não, mentira, né? Nunca é uma hipérbole. Mas pode ser que ele te demita, mas normalmente ele vai te amar, ele vai adorar você e ele vai acabar te indicando cada vez mais, tá? Por quê? Se ele vê que você manja o suficiente, um pouco de tudo, entende a estratégia toda, você pensa, tá? E você consegue dar os caminhos e soluções sem estar preso na técnica, vai falar, cara, esse é um cara que eu posso contar. Então, eu tenho uma aula aqui dentro da minha comunidade, isso aqui é dentro da minha comunidade de conversões inteligentes, que tem tudo aqui, tem a parte do funil e tal, que aqui eu mostro copywriting como você nunca aprendeu na vida, funil de ManyChat como você nunca aprendeu na vida, funil de WhatsApp e tudo mais. Por quê? Porque eu vou pegando e mostrando tudo de um jeito muito básico, tá? Modular. Copywriting não é uma arte, não é um negócio que você vai fazer quando você estiver inspirado. Não, é um processo, tá? Você vai ter elementos, caixinhas, módulos que você vai usar. Então eu tenho algumas aulas aqui bem interessantes, tudo passo a passo feito aqui para você pegar e fazer, tá? Eu tenho muitos modelos prontos aqui também. Cadê? Que eu tenho gestão de modelos prontos de automação, aqui tem vários, a gente está lançando um monte, né? Tô jogando cada vez mais os meus modelos de copy, os meus modelos de automação, então tudo isso tá aqui no link aqui embaixo se você quiser conhecer, mas de qualquer forma, se você é um gestor de tráfego, social media, editor ou o que for, você precisa abrir seus olhos para essa nova profissão, tá? E não é uma profissão nova para você se formar do zero, é simplesmente uma especialização para quem já está trabalhando no mercado.
Quem não aderir a essa visão, esse jeito novo de trabalhar, esse pensamento, vai começar a sentir dificuldade, como já tem gente sentindo dificuldade para conseguir cliente por causa de muita frustração. O empresário tem frustração na hora de contratar, não tem confiança de que vai ser gerado resultado, e com isso você vai ver que você vai ter cada vez mais resultado, mais clientes, e principalmente eles ficam com você. Combinado? Toca no link aqui embaixo que conhece a comunidade, e é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!